Eu estou chamando essa palavra porque ela foi gerada esses dias, né? E essa madrugada, confirmado. Lembrando que quando pregamos, primeiro pregamos para nós mesmos. A palavra pregada é o que nós estamos sempre em luta e queremos viver. E eu estou chamando esta mensagem de o segundo livro de Atos. A Bíblia, para você que lê a palavra de Deus, temos muitos livros que são continuidade. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Carta aos Coríntios. Nós temos muito primeiro e segundo. E eu fiquei pensando assim num tema, num título para essa mensagem, e na minha cabeça veio esse. Até o final, se o Espírito Santo mudar o título, a gente fala outro. Mas o segundo livro de Atos, ou Atos 2. Então você já vai abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Atos. Nós vamos descobrir depois onde está o segundo livro de Atos. Primeiro livro de Atos, terminando os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vem Atos. Atos, já o título aí no capítulo 1, você vai ver que está escrito Atos, e de baixo, com a letra menor, está escrito Atos dos Apóstolos. Eu diria que são registrados nesses 28 capítulos, atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Eu estou relendo o livro de Atos, terminei, estou relendo de novo. E o livro de Atos são os registros lá da primeira igreja, a igreja primitiva, e como que o Espírito Santo foi realmente sendo derramado e como que ele foi marcando, deixando o reflexo dele nas atitudes, no andar e no agir dos primeiros cristãos. Não só os apóstolos, não só os discípulos diretos de Jesus, mas todos aqueles que recebiam a Jesus como Senhor e Salvador. Queridos, ao ler esses 28 capítulos, você fica fervendo do desejo de realmente ser ou estar lá naquele tempo na igreja primitiva. Mas nós não precisamos ir lá, nós podemos ser homens e mulheres que refletem o Espírito Santo e a glória de Deus nesses dias. Nós podemos ser uma igreja que reflete a presença do Espírito Santo. Nós vamos aprender. Estamos aprendendo. O livro de Atos, ou os Atos dos Apóstolos, ou os Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos, foi escrito por um homem chamado Lucas. E eu gosto de dar um pouquinho do contexto da história, porque eu gosto de história. Então eu gosto de explicar para você entender quando, por quê e como esse livro foi escrito e por quem foi. Lucas escreveu esse livro. Lucas não foi discípulo direto de Jesus. Há registros que talvez Lucas tenha se convertido através da pregação de Paulo lá em Antioquia, uma outra cidade que vamos conhecer um pouquinho. E Lucas, ele escreveu primeiro o Evangelho de Lucas, que você conhece, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você vê uma tendência ou sinais de que Lucas era muito observador, como que o Espírito Santo ia conduzindo a história. Somente no Evangelho de Lucas está o cântico de Maria, está a expressão de adoração de Maria quando recebeu a notícia que iria gerar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Você observa os sinais realmente ali de Lucas sempre colocando os milagres e como que o Espírito Santo através de Jesus ia caminhando e realizando tantos feitos. Lucas escreveu o Evangelho, mas ele escreveu também esse livro de Atos. Ele escreveu para quem? Ele escreveu para um homem chamado Teófilo. Teófilo. Nós conhecemos, eu e o pastor Ralph, primeiro trabalho que nós tivemos na comunidade evangélica cristã do Irajá. Pastor Ralph trabalhou na obra como servente e eu trabalhei como cozinheira daqueles peões. E um dos pedreiros que lá estava, que trabalhava, era o Teófilo. E nós ficamos com uma amizade muito grande com aquela família, Teófilo, Ana e todos os seus 9 filhos. Acho que 9, é. Uma bênção, trabalhávamos muito juntos ali. Teófilo não é um nome comum. Sabe o que significa Teófilo? Teófilo vem do grego, significa amigo de Deus. Então é possível que Teófilo não tenha sido o nome exato da pessoa que Lucas escreveu.
Sabemos que era sim um homem, e talvez ele fosse aí um dos oficiais, uma autoridade assim muito forte no governo romano. Um romano e uma autoridade muito considerada. Por que a gente sabe disso? Porque lá em Lucas capítulo 1, lá em Lucas capítulo 1, Lucas chama Teófilo de o excelentíssimo Teófilo. Então, quando ele fala excelentíssimo, é porque era um cargo muito alto no posto lá romano. E talvez ele chama de Teófilo para não identificar o nome daquele homem, com misericórdia para ele não ser perseguido, eu não sei a razão. Mas, na verdade, ele está falando assim, ó excelentíssimo amigo de Deus, eu vou te contar agora a história do Evangelho. Depois, em Atos, ele já fala, escreva a ti, Teófilo, e começa o livro aí, e ele registrando e contando. Muitos escritores, comentaristas falam que Lucas escreve dessa forma, endereçando a Teófilo como um agradecimento, uma gratidão, porque é depois este homem que vai ajudar a divulgar os manuscritos, tanto do Evangelho de Lucas como de Atos. Então, ele com condições financeiras, ele vai bancar o livro, como se fosse um livro, e lá você é o escritor, e você vai escrever lá um prefácio, olha, eu quero agradecer, minha gratidão, a vida do irmão tal, que tem me ajudado, me patrocinado a publicar este livro. Então, assim, Paulo endereça o livro, tanto o Evangelho de Lucas, quanto este livro de Atos dos Apóstolos, a este homem chamado amigo de Deus, Teófilo. Quantos amigos de Deus temos aqui? Então, Lucas está escrevendo para mim e para você também. Ainda te chama de excelentíssimo. Está escrevendo para você, que é uma autoridade de Deus aqui na terra. Está escrevendo para você, que pode divulgar, que pode promover a publicação e a divulgação desse livro maravilhoso. Publicação não, mas a divulgação desse livro maravilhoso, que é o Evangelho de Jesus segundo Lucas, e aqui o livro de Atos. Tá bom, chega um pouquinho da história. Ao ler o livro de Atos, você vai perceber que desde o primeiro capítulo, quando Jesus fala ali no verso 8, mas recebereis poder, quando do alto, vamos ler, já deu um branco, sereis revestidos do alto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você vai perceber que desde a declaração de Jesus ali, que o Espírito Santo seria derramado, viria sobre os discípulos que ali estavam em Jerusalém. Desde o primeiro capítulo até o último capítulo, você vai perceber a ação do Espírito Santo de Deus através daqueles homens, de forma extraordinária. Oh, Espírito Santo, nós queremos que as pessoas percebam que a nossa transpiração, que o nosso respirar, que o nosso olhar, que o nosso falar, que o nosso gastar, que tudo que fazemos reflete a Tua presença. Nós queremos ser 28 capítulos, 28 anos. Nós queremos ser 40 anos, 50, 60, 10, 15 anos. Queremos ser capítulos que refletem a presença e a voz do Espírito Santo. Outra coisa que posso perceber nesse livro, que o Espírito Santo, ele era derramado e ele usava realmente de forma extraordinária uma pessoa, mas sempre usava em dupla. Você vai ler em vários capítulos, e eu anotei aqui, vários capítulos, mas eu quero resumir. Você vê Pedro e João curando aquele coxo na entrada do templo, você vai ver Pedro e realmente João sendo presos e sendo libertos, você vai ver Paulo e Silas sendo presos e sendo libertos, você vai ver Paulo e Barnabé, você vai ver Paulo e Timóteo, Paulo e Lucas, todo o tempo você vai ver uma dupla em ação. O que eu aprendo, queridos, que o Espírito Santo está sendo derramado sobre nós com poder para sermos testemunhas, mas não cavaleiros solitários, sempre em duplas. Porque quando um cair, o outro levanta.
Por que uma igreja em discipulado? Por que tanta resistência ao discipulado? Quando você recebe revelação, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre você verdadeiramente, você quer refletir a presença dEle e você quer caminhar com alguém. Você quer realmente ser testemunha de Jesus aonde você vai, e você não vai sozinho, você não faz sozinho. Dirigente de grupo familiar aqui não é um dirigente solitário, ele tem supervisor, ele tem pastor, ele tem discipulador. Você, se desejar, você não vai ser um cristão solitário, você vai ter um discipulador para caminhar contigo, para você realizar os feitos, as maravilhas de Deus, aonde você estiver, se você desejar. Porque o livro de Atos registra que o Espírito Santo derramado, ele levava sempre em dupla, grupos, mas principalmente em duplas. 2 vezes eu encontro alguém sendo usado sozinho, um dos casos Filipe. A repercussão é boa, mas a repercussão é extraordinária quando dois homens, 2 mulheres, quando 2 pessoas estavam refletindo a presença, os atos do Espírito Santo, realizando milagres, pregando o Evangelho, viajando. O livro termina com Paulo e Lucas no navio indo para Roma, ou já chegando em Roma, Paulo sendo preso e Lucas vai com ele. Lucas médico, Lucas discípulo, Lucas amigo. Nos momentos mais difíceis, ali Paulo tinha companhia. A preocupação do Espírito Santo, e aqui eu estou fazendo um parêntese sobre discipulado, a pregação não é sobre discipulado, mas dentro de mim sinto o desejo de reforçar. A preocupação do Espírito Santo de que, olha, nos momentos bons, nos momentos difíceis, como forma preventiva, eu venho sobre você com meu poder, com a minha graça, eu venho sobre você realmente com autoridade, mas você não vai sozinho, esteja sempre com alguém, sempre em dupla. Porque quando vier a tempestade, quando o barco naufragar, quando você for parar numa ilha, você não estará sozinho, você terá ali o seu Lucas, o seu médico, o seu amigo. Obrigado, Jesus, pelo Lucas na minha vida, chamado apóstola Denise. Obrigado pelo meu esposo, que também tem sido um companheiro, um amigo. Queridos, a intenção sempre do maligno é isolar as pessoas. A intenção do maligno é fazer de cristãos cavaleiros solitários para ficarem sempre num canto, achando que podem guerrear sozinhos. Ou quando tudo vai bem, aí é que querem ficar sozinhos mesmo. Em nome de Jesus. Até o término desse culto, virá revelação. Revelação. Revelação, quero explicar para os mais jovens, uma geração de muitos jovens aqui. Quantos são da época do orelhão com a ficha? Levante a mão. Eu também. Telefone em casa, nós fomos ter depois que eu casei. Aí que a minha mãe foi ter um telefone fixo. Orelhões hoje quase não se acha, né? A gente vai no shopping, procura, todo mundo com celular. Mas em tempos antigos, dinossáuricos, o orelhão, e não era nem com nota, nem moeda, mas era uma ficha pesadinha, né? Meio escura. E você comprava aquela ficha e você colocava lá em cima, ela te dava alguns minutos, às vezes 2 minutos para você falar. Aí você discava e quando a ficha caía, caía lá, aí você conseguia falar com a pessoa do outro lado, só por aqueles minutos. Acabou o tempo, acabava a ligação. É história para você, jovem. Procure na internet, orelhão com ficha, como funcionava. Revelação é quando você não está conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo. Você não está conseguindo falar. Você fala, não se sente ouvido. Ele fala, você não ouve. E é um orelhão mudo. Revelação é quando uma ficha, aqui, ó, quando aqui dentro isso cai, vem para o teu coração. E você consegue falar e ouvir, por tempo indeterminado. Ou pelo tempo que você o busca e quer ouvi-lo. Revelação
As pessoas falam, oram, colocam a mão na sua cabeça, vão no seu orelhão e ministram, e marca discipulado, e te chama para o evangelismo, te chama para o grupo, e te chama para vir para o relógio de oração, e convoca para o jejum, e te sacode, mas nada acontece. Revelação é o que está preso aqui, dá uma sacudida. Quantas vezes eu estava no orelhão, ligando, resolvendo às vezes alguma coisa, e eu estava lá e colocava a ficha travava, eu tinha que dar uma pancada, para a ficha cair. Ô Espírito Santo, sacode, saculeja realmente os esqueletos aqui nesse culto, para que essa ficha caia, venha para o coração, e você ouça a voz do Espírito, e você se sinta ouvido. Que coisa gostosa é quando você fala com Ele, e Ele te responde. Como não me render? Como não me quebrantar a uma voz divina? Joelhos se dobrarão, nações se prostrarão, empresários se renderão, jovens serão libertos, à medida que essa ficha cair. Porque evangelizado, quase todo o Brasil já está. Abra em Atos, eu estava aí dando essa pequena explicação, capítulo 11. Eu quero falar sobre uma igreja que a ficha caiu. Então, essa expressão, e agora a ficha caiu, é do contexto, do vocabulário dos dinossauros. Os jovens não utilizam mais essa expressão, a ficha caiu, nem troca o disco. Vira o disco, não é mais a expressão dessa geração. Mas procure também na internet o que significa a expressão virar o disco, a ficha cair. Uma igreja que a ficha começou a cair. Capítulo 11. Nós vamos encontrar a partir do verso 19, uma cidade chamada Antioquia. E comprovado que Lucas era daquela cidade, talvez ali ele ouviu o evangelho, se converteu e se tornou discípulo de Paulo, e começou a registrar tudo aquilo que ele foi entrevistando e pesquisando. Esta cidade, ela foi alcançada, na época, era a terceira cidade maior e mais populosa e mais movimentada. Depois de Roma, Alexandria, Antioquia, era uma cidade realmente muito bem localizada. E quando os cristãos, em capítulos anteriores, eles foram perseguidos em Jerusalém, que é em Jerusalém onde tudo aconteceu, onde a morte e a ressurreição de Jesus, onde os discípulos estavam reunidos, onde o derramado do Espírito Santo veio sobre eles, ali quando eles começaram a ser perseguidos, a palavra de Deus diz que eles foram dispersados para várias cidades, e muitos foram para Antioquia, e lá começaram uma igreja forte. A igreja começou a crescer tanto, depois você vai poder ler aí todo o capítulo, a partir do verso 19, a igreja começou a crescer tanto, que mandaram chamar Barnabé, filho da exortação. Barnabé é um homem realmente de posses, investiu tudo no reino de Deus, estava à disposição. Ele era um grande empresário da época, tinha muitas terras, ele vendeu tudo e colocou, como fizemos aqui, colocou tudo aos pés do reino de Deus. Colocou tudo à disposição do reino de Deus. E se colocou como missionário, eis-me aqui, ficou lá em Jerusalém. E aí falaram, Barnabé, vai para Antioquia, a igreja está crescendo demais, precisa da sua ajuda. Ele falou, eu vou, mas ele primeiro foi buscar Saulo ainda e levou. E os dois, Barnabé e Paulo, estabeleceram uma igreja forte naquele lugar, uma igreja com revelação, uma igreja com manifestação da glória de Deus. Vira para o capítulo 13. A ficha na mente, nos corações daqueles cristãos, estava caindo de uma forma tão extraordinária. Uma cidade que podemos imaginar que os membros daquela igreja tinham grandes empresas, trabalhavam nos portos, tinham muitas terras, eram realmente oficiais, tanto gregos quanto romanos. E lá eles estavam naquela igreja. E olha o que diz, agora sim vamos ler, capítulo 13, a partir do verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, grande autoridade, né, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo,
separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. No verso 3, fala que aquela igreja ela estava servindo, ou seja, os que estavam lá estavam trabalhando em prol do reino, e estavam jejuando. Quantos estão no propósito de jejum aí, queridos? De alguma forma se está aí jejuando, amém? Aquela igreja, então, eles estavam servindo, trabalhando, e estavam jejuando. E durante aquele jejum, o Espírito Santo vai lá falar. E ele fala duas coisas, que seria o tema, talvez, os princípios mais fortes que eu posso compartilhar aqui, nesta mensagem. Primeira coisa, que eles estavam ali, tinha muitos líderes, como lemos aqui. Preciso parar? Estou fazendo alguma coisa para dar esse choque. Primeira coisa que nós podemos observar, todos esses cabeções, né? Toda uma cabeçada de autoridades, de líderes lá e servindo e trabalhando. E eles estavam ali jejuando. E a voz, a direção do Espírito Santo vem. E a primeira coisa que o Espírito Santo fala, que eu anotei aqui é: separai-me. Separai-me. Sabe o que significa esta palavra, querido? Separai-me, no grego. Também significa santificados, ou santificai. Aqueles que são separados, santificados. E ali foi registrado que ele estava pedindo para separar dois homens, a Barnabé e a Paulo. Separai-me. Queridos, no Brasil, num dia hoje tantos protestos, e fizemos o nosso protesto aqui espiritual no início desse culto, nas regiões celestiais, mas num dia que nós precisamos de jovens, homens e mulheres separados para Deus, santificados para Deus. Em primeiro lugar, para quê? Não sei ainda. Homens e mulheres, donas de casas, empresárias, professoras, profissionais em geral, jovens, estudantes, adolescentes, crianças, que o Espírito Santo pode chegar na igreja de Antioquia e falar: separai-me. A igreja estava em jejum, esta igreja está em jejum, este ministério está em jejum, junto com os apóstolos Ari e Denise, que estão em jejum de 40 dias. E a voz do Espírito Santo vem de uma forma falar: separai-me. O Espírito Santo quer separar para obras extraordinárias, mas primeiro, serem separados. Separados de quê? De todos que são iguais, talvez de uma camada de cristãos, de religiosos, de evangélicos, que agem ou fazem tudo como o mundo aí secular também está vivendo. Uma adolescente uma vez me fez uma pergunta, aliás, eu gosto das perguntas dos jovens adolescentes, perguntou: pastora, por que a senhora prega contra a música secular, música do mundo? Falei: não, é do mundo secular, né? Porque não é do planeta, outro planeta, nem de Marte, nem da Lua. Por que a senhora prega contra ouvir música secular? Falei: eu não prego contra. Eu prego sobre ser separado, santificado. Eu prego sobre fazer diferença entre luz e trevas, entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus, entre você trazer para dentro da sua mente aquilo que é separado para Deus. Mas nesses dias, querido, nós temos visto, e pelo grupo eu recebo tantas mensagens de jovens, de adolescentes trabalhando, de atos proféticos, de evangelismo. Nós temos visto nessa igreja, no ministério, nós temos visto uma geração, temos visto os homens e mulheres que estão determinados a serem separados, a serem santificados, a realmente fazerem a diferença, a não serem igual a todo mundo na escola, na faculdade, a não serem igual a todo empresário, porque rouba, porque não paga, porque que não faz, então também vou fazer, a ser talvez como todo cristão: não é dizimista, também não vou dizimar, não vou ser fiel, mas ser diferente. O Espírito Santo, ele estava na igreja de Antioquia para separar, no sentido de reservar, no sentido de santificar para algo maior, para uma obra, para algo grande, para uma missão tremenda. Pastor, isso daí é para alguns escolhidos. Eu não estou falando aí para uma obra missionária para os confins da terra. Eu estou falando em primeiro lugar para ouvirmos a voz do Espírito Santo e sermos separados do sistema desse mundo, onde todos parecem que são iguais.
como aquele filme Matrix, que quando você vê todos a mesma cara, a mesma roupa, sermos separados na nossa qualidade de vida, na nossa vestimenta, no nosso dia a dia. Então a primeira coisa ali que o Espírito Santo fala é: separai-me. A segunda coisa, ele fala: separai-me quando? Procura aí na sua Bíblia. Qual foi o tempo que o Espírito Santo pediu para separar? Quando? Separai-me. Não está aí na sua Bíblia? Vamos lá. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora. Não, olha só, vamos esperar um pouco, né? Então, eu tenho que amadurecer mais na fé, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que ter mais tempo, eu tenho que trabalhar menos. Não sei o que é, deixa meus filhos irem para a faculdade, deixa eu me aposentar. O Espírito Santo fala: separai-me agora. Queridos, você vai receber neste culto a divina revelação de ser separado para o Espírito Santo te usar. E também a divina revelação da urgência dos céus sobre a terra. Uma divina revelação da urgência do agora. Eu fico imaginando aquela igreja lá em Antioquia, 2000 anos atrás. Eles estavam na urgência. E o Espírito Santo falando agora. E eles queriam enviar logo para o campo missionário, para pregar o evangelho às nações, aos confins da terra. Havia uma urgência. Quanto mais nos dias de hoje. Por que essa urgência? Eu perguntei: Deus, por que essa urgência na época? E o Espírito Santo, no meu coração, eu senti a voz assim: a urgência ainda é a mesma hoje. A urgência não é só, porque Jesus está voltando. A urgência é porque o inferno não para de trabalhar. Não é um livro tão profundo, mas um livro que eu já li, a Divina Revelação do Inferno, segundo Rebecca Brown. Algumas coisas eu contesto, tem que se verificar bem na palavra. Mas essa frase eu quero usar o título do livro. A divina revelação do inferno precisa vir na sua vida. Para você saber o que é o inferno, quem mora lá, como eles trabalham, como estão agindo na vida da sua família, como eles querem arrastar as pessoas para o inferno, para passarem a eternidade lá. Porque viver no ar-condicionado, nesse conforto, recebendo, né, uma ministração, uma programação, sendo um cristão, vivendo uma vida, né, a cada dia aí crescendo, é gostoso. Mas que a divina revelação da urgência do céu e a divina revelação de quem é o diabo, do que o inferno está fazendo e agindo, que venha sobre você, querido. Que você tenha o temor a Deus do que o inferno está fazendo e agindo. Porque quando você tem essa divina revelação, há uma urgência, há uma preocupação com seus familiares, uma preocupação no sentido de orar, de pregar, de realmente jejuar por eles. Se você não vai às nações, que haja uma urgência pelos que estão dentro da sua casa. Se você não vai ser um dirigente, grupo familiar ou supervisor, que você seja um cristão de excelência, refletindo o Espírito Santo dentro da sua casa. Que você seja separado pelo Espírito Santo para dentro da sua casa, não deixar que ninguém pereça, que nenhum deles pereça, que nenhum deles vá para o inferno. Separai-me agora. Eu fico imaginando Paulo e Barnabé lá naquela reunião. Sou eu quero. Sou eu, me leva, eu quero ir. Eu imagino o coração de Paulo. Edificando ali a igreja. Líderes fortes ali. Certa vez também orei por um jovem que falou para mim, aliás, foi no último Vida Vitoriosa, falou assim para mim lá em Magé: eu não acredito no inferno, não acredito no diabo. E quem estava naquele retiro sabe que eu fiz isso a única vez, talvez nem vou fazer mais. Falei: é? Tá. Na hora de uma ministração, infelizmente, felizmente, uma mulher manifestou um demônio, ou seja, ela estava endemoniada, fomos orar por ela. Felizmente, porque ela foi liberta. E aí eu fui lá e procurei aquela jovem, né, e eu falei: vem cá. E ela estava escondidinha, ela estava: vem cá, você não acredita no diabo, nem no inferno? Vem cá, vem cá. Não, vem cá. Fui lá e puxei ela pelo braço com muito amor e carinho. Ela ficou assim distante.
Você está com medo dele? Você falou que ele não existe. Essa é a manifestação de um tiquinho do que o inferno faz na vida das pessoas e quer fazer. E eu impus as mãos na cabeça daquela jovem, a liderança expulsou aquele demônio, e a mulher se converteu, glória a Deus. E eu falei que venha sobre você, querida jovem, a divina revelação de quem é o diabo, do inferno, para que você se quebrante diante de Deus. E que para que haja urgência, primeiro pela tua própria salvação, primeiro pela tua própria entrega, o teu temor a Deus, primeiro para você fugir do pecado e correr para ser separado para o Espírito Santo, segundo, para você falar e anunciar a salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos? A palavra é essa, é curta e grossa. Há tantos detalhes sobre o livro. Separai-me agora. Separai-me agora. Quantos querem que a ficha caia? Quantos realmente desejam que esta revelação, e talvez você, dirigente, você que é pastor, você que é supervisor, você que está assistindo a mensagem no site, já seja de alto escalão de liderança, talvez você precise que uma outra ficha caia, essa revelação extraordinária de voltar a queimar dentro de você. De depois dos 40 anos, aos 20 eu falei, eu vou às nações. Depois dos 40, eis-me aqui, eu vou às nações de novo. Começar tudo do zero, separai-me, a urgência agora, eu vou. Que dentro de você, querido líder, você não estacione, você não está blindado, não estacione dentro do seu grupo familiar. Que você fique ali, no seu setor, na sua igreja, na sua área. Que também nesta manhã você receba a divina revelação da santidade, ser separado para Deus, para uma missão ainda maior, maior do que o seu grupo, maior do que esta cidade, maior do que realmente você já faz, e que você receba a divina revelação da urgência do coração de Deus. Quando a criação dele, quando seres humanos, por escolhas erradas, e talvez por falta realmente de serem evangelizados e sacudidos, estão perecendo e indo para o inferno. Se você deseja essa divina revelação, eu quero que você fique de pé no seu lugar. Você não vai vir à frente, só fique de pé. Eu vou pedir que soltem ali uma canção. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto na tua cidade, no teu estado, no Brasil e até os confins da terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus falou lá em Mateus 28, 19 e 20. Ele reforça em Atos 1, 8. Quando ide é urgente. A urgência no céu. Mas há orelhões, muitos orelhões, que a ficha não caiu ainda. Há cabeções que a revelação ainda parece que não desceu do alto. E o agir, o dia a dia, o desprezar o discipulado, o desprezar o temor a Deus, o desprezar o jejum, o desprezar a voz do Espírito Santo, o ignorar a urgência e os poucos dias que temos, poucos anos que temos aqui na face da terra, nada disso traz temor. Estão surdos, cegos, têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam. Por uns instantes, vou permitir que o silêncio e essa canção permita sensibilizar o teu coração, mas principalmente na tua mente, essa ficha, essa revelação vir para o teu coração. Fique com seus olhos fechados, seja ministrado.